O dia em que percebi que meus pais entravam no meu apartamento sem permissão não foi o dia em que minha vida desmoronou. Foi o dia em que finalmente entendi até onde eles eram capazes de ir. Eu voltava para casa e encontrava luzes acesas que tinha certeza de que havia apagado. Na cozinha havia comida que eu não tinha preparado. Cobertores amassados estavam jogados no sofá, como se alguém tivesse acabado de descansar ali. Cada pequeno detalhe me dizia a mesma coisa: eu não morava sozinho. Muita gente acredita que a família ultrapassa limites apenas por amor. Mas e se invadir seus limites for a única maneira que essas pessoas conhecem de manter você por perto? Porque foi exatamente no momento em que desapareci do campo de visão deles que a verdadeira história começou. Nem sempre fui tão cuidadoso. Houve uma época em que eu acreditava que limites pessoais eram simples. Você traça uma linha, e as pessoas a respeitam. Mas na minha família, toda linha existia apenas para ser cruzada. Talvez por isso, mesmo aos 29 anos, eu ainda me assustasse toda vez que o nome da minha mãe aparecia na tela do celular. Ou quando meu pai começava a falar com aquela voz calma que sempre escondia uma dose de culpa e reprovação, especialmente quando queria que eu fizesse algo sem discutir. Quando eu era criança, a privacidade parecia um conto de fadas. Eu via outras crianças fecharem a porta do quarto e ficarem sozinhas. Para mim, aquilo era um luxo impossível. A porta do meu quarto parecia feita de vidro. Minha mãe, Evelyn, entrava quando queria. Às vezes cantarolava alguma música. Outras vezes ficava em silêncio. Mas estava sempre procurando alguma coisa. Não importava quantas vezes eu pedisse para ela bater antes de entrar. Para ela, minhas coisas nunca foram realmente minhas. Ela pegava meus cadernos, folheava as páginas e fazia perguntas, sempre fingindo preocupação. Você esconde coisas demais, dizia ela. Mas nunca parou para pensar por que eu sentia necessidade de esconder qualquer coisa. Meu pai, Thomas, jamais interferia. Apenas dava de ombros, dizia algo como: não quero confusão. E deixava minha mãe fazer o que quisesse. Minha irmã mais nova, Leana, era tratada como uma princesa. Sempre havia exceções para ela. Ninguém entrava no quarto dela sem permissão. A bagunça dela era chamada de criatividade. Os erros dela eram vistos como parte do crescimento. Já os meus erros viravam sermões e críticas intermináveis. Na nossa casa existiam dois conjuntos de regras. Um era leve e confortável. O outro era rígido e sufocante. E eu sabia exatamente qual deles tinha sido feito para mim. Por isso, quando finalmente me mudei para um pequeno apartamento de um quarto com vista para Denver, senti que tinha atravessado uma fronteira invisível e me tornado um adulto de verdade. Comprei meus próprios pratos. Organizei meus livros como eu queria. Pendurei luzes decorativas que deixavam as noites aconchegantes. Pela primeira vez na vida, aquele lugar era só meu. Eu respirava de maneira diferente ali. Mais devagar, mais tranquilo, mais profundamente. Como se meus pulmões finalmente acreditassem que estavam seguros. Como se eu não precisasse mais viver em estado de alerta. Mas aquela sensação de liberdade não durou muito. A primeira vez que minha mãe abriu a porta do meu apartamento e entrou sozinha, fingiu que era apenas uma visita surpresa. Ela carregava sacolas de supermercado, mesmo sem eu ter pedido nada. Depois tirou um avental da bolsa, colocou-o e começou a cozinhar na minha cozinha com tanta naturalidade que parecia estar esperando por aquela oportunidade havia semanas. Enquanto isso, meu pai se acomodou no sofá. Só queria apreciar a vista da janela, disse ele. Mas seus olhos continuavam voltando para as cartas e contas que estavam sobre a bancada. Na época, tentei convencer a mim mesmo de que aquilo era apenas um mal-entendido. Que minha mãe tinha exagerado um pouco. Que tudo se resolveria se eu explicasse calmamente como me sentia. Mas em toda a minha vida, nunca tinha visto explicações mudarem alguma coisa. E dessa vez não foi diferente. Depois vieram as pequenas coisas. Eu percebia que os potes da cozinha não estavam onde eu os havia deixado. Roupas que eu não usava havia meses apareciam de repente no cesto de roupa suja. Havia marcas discretas no travesseiro, como se alguém tivesse deitado nele enquanto eu estava fora. E minha irmã, Leana, pegava meus suéteres sem pedir permissão. E um dia abri meu notebook e vi abas abertas que eu tinha certeza de que não tinha acessado. Separadamente, cada uma dessas situações parecia algo pequeno. Sempre existia uma explicação possível. Mas juntas, elas formavam algo muito maior. Era como uma maré subindo lentamente ao seu redor. Primeiro, a água toca seus pés. Depois chega aos joelhos. E quando você percebe, já está com água até a cintura. Eu conhecia esse roteiro bem demais. Passei toda a minha infância vivendo assim. Como sempre, minha mãe chamava isso de amor. Meu pai chamava de cuidado e proteção.
e esperavam que eu chamasse isso de uma família normal. Mas havia uma diferença importante. Agora, aquela não era a casa deles. Era o meu apartamento, meu espaço, minha vida. E em algum lugar lá no fundo, eu já sabia de algo que ainda tinha medo de admitir para mim mesmo. Se eu não os impedisse agora, eles acabariam tomando conta daquele lugar também. Não de uma vez, mas aos poucos. Uma oportunidade sem vigilância de cada vez. Uma desculpa após a outra. Uma invasão após a outra. Tudo acontecia devagar, quase sem que eu percebesse. Como uma corrente de ar frio entrando pela janela, mesmo quando você tem certeza de que ela está fechada. Depois do trabalho, eu voltava para casa e notava pequenas coisas estranhas. Um armário aberto que eu tinha fechado pela manhã. Os temperos organizados de um jeito diferente. Toalhas dobradas que não estavam mais como eu as havia deixado. À primeira vista não parecia nada grave. Qualquer outra pessoa provavelmente ignoraria. Mas eu conhecia minha mãe. Ela nunca agia de forma brusca. Nunca começava uma tempestade logo no primeiro dia. Ela preferia agir em silêncio. Devagar, sem chamar atenção. Primeiro vinha uma leve brisa. Depois, um fluxo constante de vento. E quando você percebia, esse vento já era forte o suficiente para empurrá-lo exatamente para onde ela acreditava que você deveria estar. Numa quinta-feira à noite, voltei do trabalho e senti imediatamente que havia algo errado. Quando abri a geladeira, fiquei paralisado. Todos os alimentos tinham sido reorganizados, exatamente da mesma forma que minha mãe fazia na casa dos meus pais. Os vegetais estavam na prateleira de cima, carnes e proteínas no meio. E tudo que ela considerava pouco saudável ou bom demais estava escondido atrás dos outros produtos. Mas o que mais me chocou foi outra coisa. As refeições congeladas que eu comprava para semanas mais corridas haviam desaparecido. No lugar delas, a geladeira estava cheia dos potes dela. Sopas caseiras, molhos preparados por ela, temperos feitos por ela. Havia traços dela por toda parte. Os gostos dela, os hábitos dela, as escolhas dela. A visão dela sobre como eu deveria viver. Fiquei parado diante da geladeira aberta, sentindo o ar frio tocar meu rosto. E naquele momento compreendi algo muito desagradável. Eu não estava imaginando coisas. Não estava exagerando. Nem criando um problema onde não existia. Alguém realmente estava tentando controlar minha vida. Depois veio Leana. Minha irmã tratava meu apartamento como se não fosse minha casa, mas uma espécie de extensão da dela. Os sinais da presença dela apareciam por toda parte. Às vezes, havia marcas de máscara de cílios perto do espelho. Eu encontrava copos de café gelado pela metade na pia. Roupas que eu jamais usaria apareciam penduradas nas cadeiras. Era como se ela entrasse quando quisesse e se sentisse completamente à vontade ali. Quando tentei conversar com ela sobre isso, ela apenas riu. Relaxa, Riley. Parece até que eu sou uma estranha. Ela sempre dizia isso como se o problema não fosse ela invadir meus limites. Não. Na cabeça dela, o problema era eu. O problema para eles era que eu sequer ousava exigir respeito pelos meus limites. Mas o que realmente abriu meus olhos aconteceu 2 semanas depois. Depois de um dia exaustivo de trabalho, eu só queria uma coisa: chegar em casa, aproveitar o silêncio e descansar um pouco. Abri a porta do apartamento e imediatamente vi meu notebook sobre a mesa de centro. Ele estava aberto. Meu coração apertou. Aproximei-me devagar. Na tela havia anotações que eu nunca tinha escrito, pesquisas que eu jamais havia feito, programas abertos que eu tinha certeza de não ter usado. E então percebi algo ainda pior. Um dos rascunhos de um projeto do trabalho estava aberto bem no meio do documento. Como se alguém tivesse começado a ler, perdido o interesse e simplesmente abandonado ali. Fiquei sem ar. Era como se um aro de ferro apertasse meu peito. Peguei o celular imediatamente e liguei para minha mãe. Ela atendeu quase no mesmo instante. Como se estivesse esperando minha ligação. Querido, não comece com drama, disse ela calmamente quando perguntei se tinha estado no meu apartamento naquele dia. O proprietário me deixou entrar. Eu disse que não conseguia falar com você e estava muito preocupada. Sinceramente, você deveria agradecer por ainda existir alguém que se importa com você. Por alguns segundos, eu não consegui dizer nada. Foi como se tudo dentro de mim congelasse. Todas as desculpas desapareceram. Todas as dúvidas desapareceram. Toda a esperança de que aquilo fosse apenas um mal-entendido desapareceu. Fechei os olhos lentamente e disse em voz baixa: Mãe, você mentiu para entrar na minha casa. Isso não foi mentira, respondeu ela. Foi preocupação. Você trabalha demais. Quase não fala com ninguém. Precisa de apoio. Apoio. Só de ouvir aquela palavra senti um arrepio.
Porque, na minha família, ela nunca significou o que deveria significar. Depois da ligação, larguei o celular, sentei no chão ao lado do sofá e apoiei as costas nele. Fiquei ali em silêncio, sentindo todo o peso da situação cair sobre mim. Memórias da infância começaram a surgir uma após a outra. Diários lidos sem minha permissão. Mensagens do celular sendo verificadas. Perguntas constantes sobre onde eu estava e com quem andava. Controle disfarçado de amor. Tudo voltou de uma só vez, como uma onda gigante me engolindo por completo. E então percebi algo importante. Aquilo não era um problema novo. Tudo tinha começado muitos anos antes. O roteiro antigo apenas estava se repetindo. Só que agora meus pais se sentiam ainda mais confiantes. E ainda mais invasivos. No dia seguinte, mal consegui me concentrar no trabalho. Minha mente voltava o tempo todo para a conversa da noite anterior. Durante o intervalo do almoço, marquei uma sessão com minha psicoterapeuta. Quando contei tudo o que estava acontecendo, ela ouviu atentamente, inclinou-se um pouco para frente e disse com calma: Hailey, isso não é cuidado. Levantei os olhos para ela. E isso é uma relação de dependência emocional e uma completa recusa em reconhecer seus limites pessoais. O que está acontecendo não é um acidente. É uma violação sistemática dos seus limites. Fiquei imóvel. Talvez pela primeira vez alguém estivesse dizendo em voz alta exatamente as palavras que eu tinha medo de admitir. Palavras que eu evitava até mesmo pensar. Minha psicoterapeuta ficou em silêncio por alguns segundos e então acrescentou: Sua casa deixou de ser um lugar seguro para você. Como assim? Em todos os sentidos. Nem emocionalmente nem psicologicamente. Você precisa de uma distância que eles não consigam atravessar. Essas palavras foram ditas com uma calma impressionante. Mas foram elas que mudaram tudo. Quando a sessão terminou, saí para a rua. O ar frio de Denver bateu no meu rosto. Os carros passavam. As pessoas seguiam apressadas para seus compromissos. E na minha cabeça, uma única ideia se repetia sem parar. Se eu continuar aqui, eles nunca vão parar. Nunca. Às vezes a verdade chega devagar. Mas outras vezes ela invade sua vida sem aviso. Arromba a porta e ocupa todo o espaço. Foi exatamente esse tipo de verdade que chegou para mim naquele dia. Finalmente entendi que se permanecesse naquele apartamento acabaria me rendendo. Aceitaria viver sob vigilância constante. Aceitaria perder o direito de ter uma vida própria. As palavras da psicoterapeuta continuavam ecoando na minha mente. Você precisa de uma distância que eles não consigam atravessar. Ela não estava falando sobre uma nova conversa. Nem sobre ser mais firme. Nem sobre tentar explicar meus sentimentos mais uma vez. Ela estava falando de outra coisa. De uma fuga de verdade. De uma distância real. De um lugar que eles não conseguiriam encontrar nem alcançar através de mais uma mentira. Naquela noite, fiz algo que nunca teria coragem de fazer antes. Sentei à pequena mesa da cozinha. Abri o notebook. Fiquei olhando para a tela por alguns instantes. Então digitei apenas 4 palavras. Condomínios seguros em Denver. Comecei a analisar os anúncios, um após o outro. E de repente percebi o quanto meu mundo tinha sido pequeno durante todos aqueles anos. Por tempo demais vivi acreditando que privacidade era um luxo destinado a qualquer pessoa, menos a mim. Que o direito ao espaço pessoal precisava ser conquistado. Que impor limites era um capricho. Mas naquela noite senti algo diferente pela primeira vez. Privacidade deixou de ser um sonho. Tornou-se uma escolha. E eu estava pronto para fazê-la. Depois de algumas horas de pesquisa, encontrei o lugar ideal. Um condomínio moderno no centro da cidade. A entrada só era permitida com cartão eletrônico. Havia seguranças trabalhando 24 horas por dia. Os corredores eram monitorados por câmeras. Até os elevadores exigiam autorização dos moradores. Era exatamente o que eu precisava. Um lugar onde ninguém pudesse simplesmente entrar com um sorriso e uma história convincente. Um lugar onde ninguém pudesse obter acesso à minha vida por meio de manipulação. Nem mesmo minha mãe. Na manhã seguinte, marquei uma visita. E nos primeiros minutos, soube que tinha encontrado o lugar certo. Assim que entrei no prédio, senti uma estranha sensação de paz. A iluminação suave do saguão. O som discreto da ventilação. Os pisos brilhantes refletindo as luzes da cidade. Tudo parecia dizer a mesma coisa. Aqui as pessoas podem se sentir seguras. Aqui a privacidade é respeitada. O gerente me mostrou um apartamento de esquina, com grandes janelas e uma varanda fechada. Aproximei-me do vidro e observei a cidade lá embaixo. E pela primeira vez em muito tempo, imaginei o silêncio. O verdadeiro silêncio. Aquele que pertencia apenas a mim. Sem visitas inesperadas. Sem invasões.
sem controle constante. Assinei o contrato antes que o medo tivesse tempo de me fazer mudar de ideia. Porque eu sabia que se pensasse demais, poderia recuar outra vez. A mudança precisava acontecer em segredo. Sem conversas. Sem avisos. Sem dramas familiares. Eu não podia dar à minha mãe a oportunidade de usar a culpa contra mim. Nem permitir que Leana transformasse tudo em mais um espetáculo. Eu precisava apenas agir. Rápido. Em silêncio. De forma definitiva. Quando contei tudo aos meus amigos Mara e John, eles concordaram em me ajudar imediatamente. Naquela mesma noite, chegaram ao meu apartamento pouco depois da meia-noite, vestindo moletons, luvas e com a aparência de quem estava prestes a assaltar um banco. Me lembra de novo por que estamos falando tão baixo? Perguntou John em voz baixa enquanto fechava mais uma caixa com fita adesiva. Eu sorri, porque se eles aparecerem aqui antes da hora, eu não vou conseguir ir embora. Ele assentiu, entendendo perfeitamente. E não fez mais nenhuma pergunta. Arrumamos tudo em silêncio e com muito cuidado. Livros, louças, roupas, documentos. Tudo acontecia rápido e sem barulho. Mas algumas coisas eu decidi deixar para trás. Não porque fossem inúteis, mas porque me lembravam demais do controle deles. Canecas que minha mãe tinha comprado para mim, insistindo que sabia melhor do que eu o que eu precisava. Suéteres que Leana primeiro dizia serem dela e depois gentilmente me permitia usar. Porta-retratos que meu pai insistiu que eu colocasse para o apartamento parecer mais familiar. Eu não queria levar nada que eles pudessem considerar deles. Nada que me prendesse à vida antiga. Por volta das 2 da manhã, o caminhão de mudança estacionou silenciosamente em frente ao prédio. Começamos a carregar as caixas. Cada ida e volta pelo corredor parecia uma contagem regressiva. Como se o tempo estivesse acabando. Como se alguém pudesse aparecer a qualquer momento e estragar tudo. Mas isso não aconteceu. Quando a última caixa foi colocada no caminhão, voltei ao apartamento vazio. Olhei ao redor. Meses antes, eu acreditava que aquele lugar representava liberdade. Agora era apenas mais um lugar que precisava ficar para trás. Fechei a porta. Girei a chave pela última vez. Então peguei a chave reserva que minha mãe mantinha como prova de que tinha o direito de entrar ali quando quisesse. Coloquei-a em um envelope para o proprietário. Sem bilhete. Sem explicações. Sem novo endereço. Apenas a chave. E o fim daquela história. Quando chegamos ao meu novo prédio, um funcionário do turno da noite me recebeu na entrada. Ele conferiu meus documentos, sorriu e me entregou um cartão eletrônico preto de acesso. Bem-vindo ao seu novo lar, Riley. Era apenas uma frase simples. Mas, por algum motivo, foi isso que mais me emocionou. Pela primeira vez, alguém me recebia como uma pessoa. Não como propriedade de alguém. Subi para o meu andar. Abri a porta. Entrei. A porta se fechou suavemente atrás de mim. E naquele instante, um pensamento simples surgiu na minha mente. Eu tinha me mudado sem contar a ninguém. Não por vingança. Não por raiva. Não para punir ninguém. Fiz aquilo porque desaparecer era a única forma de finalmente enxergar quem eu realmente era. Nos 3 primeiros dias no novo apartamento, mantive o celular no silencioso. Sempre com a tela virada para baixo. Não lia mensagens. Não verificava chamadas. Não queria saber o que acontecia do lado de fora daquelas paredes. Meu mundo ficou pequeno. E justamente por isso, pela primeira vez em muitos anos, eu me senti feliz. Eu ouvia o leve zumbido do prédio. Escutava meus próprios passos sobre o piso de madeira. E aproveitava a simples certeza de que cada som dentro daquele apartamento pertencia apenas a mim. Dormia tranquilo. Não acordava no meio da noite tomado pela ansiedade. Não me assustava com cada ruído. Preparava minhas refeições sem pensar que alguém reorganizaria a geladeira enquanto eu estivesse fora. Era como respirar pela primeira vez depois de ficar muito tempo debaixo d'água. Como se eu estivesse aprendendo a viver de novo. Mas a paz nunca durava muito na minha família. Na manhã do 4º dia, finalmente virei o celular com a tela para cima. E percebi imediatamente que a tempestade já tinha começado. A tela se iluminou com dezenas de notificações. Chamadas perdidas. Mensagens. Áudios. Tudo chegando em sequência com poucos minutos de diferença. Mamãe. Papai. Leana. E pela quantidade de notificações, estava claro que eles já tinham percebido que eu havia desaparecido. Além das ligações dos meus pais e de Leana, havia dezenas de chamadas de números desconhecidos. Provavelmente vizinhos do antigo prédio ou amigos da família que já tinham sido envolvidos naquela história. Abri as mensagens. Uma delas era da minha mãe. Riley, isso já perdeu a graça. Onde você está? Estamos indo até aí.
Ligue imediatamente. Depois veio uma mensagem do meu pai. Outra. E mais outra. Então vi uma publicação de Leana nas redes sociais. Minha irmã desapareceu. Por favor, rezem para que ela volte para casa. Desapareceu. Não consegui evitar um sorriso. A ironia daquela palavra era quase engraçada. Mas quanto mais eu lia as mensagens e as publicações, mais percebia que aquilo já não era apenas pânico. A situação estava saindo do controle. Eles estavam transformando tudo em um verdadeiro drama. Coloquei o telefone sobre a mesa e tentei me acalmar. Mas poucos segundos depois, ele tocou novamente. Número desconhecido. Por algum motivo, senti imediatamente que deveria atender. Riley Morgan? Perguntou uma voz feminina calma. Sim, sou eu. E meu nome é Oficial Ramírez. Estou ligando do Departamento de Polícia de Denver. Poderia me confirmar se você está em segurança neste momento? Senti um frio percorrer meu corpo, mas mantive a voz firme. Sim, estou bem. Houve uma breve pausa. Então a oficial continuou. Estou ligando por causa de um incidente envolvendo membros da sua família. Precisamos que você compareça à delegacia para confirmar algumas informações. Respirei fundo lentamente. O que aconteceu? Seus familiares tentaram entrar no seu antigo apartamento. Ela escolhia as palavras com cuidado. As pessoas que moram lá atualmente acreditaram que se tratava de uma tentativa de invasão. Fechei os olhos. Claro, o que mais elas poderiam pensar? Minha família nunca considerou necessário bater na porta. Nunca. Estou indo agora mesmo, respondi. Algum tempo depois, entrei na delegacia. Luzes fluorescentes brilhavam no teto. O cheiro de café velho vinha de algum lugar do prédio. Uma policial na recepção verificou meus dados e apontou para uma pequena sala de reuniões. Abri a porta. E parei imediatamente. A cena diante de mim era tão familiar quanto absurda. Por um instante fiquei sem palavras. Minha mãe estava sentada à mesa. A maquiagem tinha escorrido, deixando marcas escuras pelo rosto. Lágrimas corriam por suas bochechas. Meu pai estava de pé ao lado dela. A mandíbula tensa. Os olhos voltados constantemente para a porta. Como se estivesse esperando exatamente aquele momento. Leana andava de um lado para o outro com os braços cruzados. Seu rosto estava vermelho e inchado. Talvez de tanto chorar. Talvez de raiva por nada ter acontecido como ela queria. Era difícil dizer. Assim que minha mãe me viu, levantou-se de um salto. A cadeira arrastou pelo chão com um ruído alto. Riley. Ela levou a mão à boca como se tivesse visto alguém voltar dos mortos. Ah, meu Deus! Onde você estava? Nós achamos que você tinha morrido. Sua voz tremia. Mas por trás do medo, ouvi algo que conhecia muito bem. Acusação. Como se não fossem eles que estivessem invadindo minha vida. Como se não fossem eles que tivessem ultrapassado todos os limites possíveis. Como se eu tivesse cometido algo terrível apenas por desaparecer. Como se minha mudança tivesse sido um ataque pessoal contra ela. Permaneci parado perto da porta. Nem sequer dei um passo à frente. Eu estou bem, respondi calmamente. Então olhei diretamente para meus pais. Mas vocês não deveriam ter ido ao meu apartamento. Minha mãe abriu a boca para responder. Mas meu pai falou antes. Nem é mais o seu apartamento. Ele murmurou aquilo como se fosse uma justificativa. Como se tentar entrar na casa de estranhos fosse aceitável apenas porque o filho deles morou lá antes. Nesse instante, a porta se abriu novamente. A oficial Ramírez entrou na sala. Calma. Segura. Profissional. Ela observou todos nós e disse com tranquilidade. Vamos nos sentar e conversar com calma. Minha mãe soluçou dramaticamente e voltou a se sentar. Segurava lenços de papel com tanta força que parecia estar representando uma cena de teatro. Continuei de pé até que a oficial apontou para uma cadeira vazia em frente aos meus pais. Sentei-me. Um silêncio pesado tomou conta da sala. A oficial abriu uma pasta de documentos e começou. Senhor Morgan, precisamos esclarecer alguns detalhes. Sua família registrou um boletim informando seu desaparecimento, então precisamos confirmar que você está bem. Eu não desapareci, respondi calmamente. Eu apenas me mudei. Minha mãe ergueu a cabeça imediatamente. Se mudou? Sua voz falhou. Você se mudou e não nos contou? Nem para mim? Houve um tempo em que aquele tom teria me feito sentir culpado. Houve um tempo em que eu teria começado a me justificar. Mas agora eu só conseguia ouvir a velha armadilha emocional que já tinha visto centenas de vezes. Sim, respondi simplesmente. Leana revirou os olhos. Pelo amor de Deus, Riley, isso é ridículo. Se você tivesse dito onde estava morando, nada disso teria acontecido. A oficial Ramírez pigarreou baixinho.
Acho melhor falarmos sobre o que realmente aconteceu. Ela olhou para os documentos. De acordo com os depoimentos das testemunhas e dos atuais moradores do apartamento, membros da sua família tentaram entrar em uma propriedade que não lhes pertence. Minha mãe se exaltou imediatamente. Isso não é verdade. Nós achávamos que Riley estava lá dentro. Estávamos tentando ajudá-lo. A oficial olhou para ela calmamente. E por isso vocês decidiram subir pela varanda de outra pessoa? Leana ficou visivelmente nervosa. Bem, eu apenas escorreguei. Não foi uma invasão de verdade. Sério? Perguntou a oficial, mantendo a calma. Leana desviou o olhar. Meu pai esfregou a testa. Parecia cansado e irritado. Estávamos desesperados, disse ele. Nossa filha desapareceu. O que deveríamos pensar? A oficial Ramírez o encarou por alguns segundos. Vocês deveriam ter respeitado a privacidade dela. Ela fez uma breve pausa. Riley é uma pessoa adulta. O fato de não estar em contato com vocês não constitui crime algum. Depois dessas palavras, um silêncio pesado tomou conta da mesa. Como se algo tivesse finalmente caído sobre todos nós. Respirei fundo. Era hora de dizer a verdade em voz alta. Eu me mudei porque vocês nunca pararam de invadir a minha vida. Minha mãe se virou bruscamente para mim. Nós só queríamos ajudar. Não, respondi calmamente. Você mentiu para o proprietário. O rosto dela ficou tenso. Eu não menti. Você disse a ele que havia algo errado comigo e que eu precisava ser monitorado. Tudo isso apenas para conseguir entrar no meu apartamento. Por um instante, ela ficou sem resposta. Mas rapidamente recuperou a compostura. Eu estava preocupada com você. Você leu meus registros pessoais. Porque eu me preocupava. Você reorganizou as coisas dentro do meu apartamento. Eu queria melhorar as coisas. Você permitiu que Leana entrasse lá sem a minha autorização. Leana soltou um suspiro irritado. Pelo amor de Deus. Parece até que eu roubei alguma coisa. Olhei diretamente para ela. Você roubou muito mais do que isso. Ela franziu a testa. O que exatamente? Minha privacidade. A sala ficou em silêncio novamente. Desta vez, ninguém teve resposta. A oficial Ramírez cruzou as mãos sobre a mesa. Riley, você deseja registrar oficialmente todas essas violações dos seus limites pessoais? Minha mãe soltou um grito de indignação. Registrar? Nós somos a família dele. A oficial sequer alterou o tom de voz. E também entraram em uma propriedade sem autorização. Ela olhou calmamente para meus pais. Intencionalmente ou não, do ponto de vista legal isso é uma infração séria. Essas palavras tiveram mais impacto do que qualquer acusação minha. Mais do que qualquer discussão. Mais do que qualquer argumento. Meu pai inclinou-se para a frente. Riley, chega disso. Nós cometemos erros. Mas precisava envolver a polícia? Olhei para ele tranquilamente. Sem raiva. Sem ressentimento. Sem vontade de discutir. Então respondi em voz baixa. Não fui eu quem envolveu a polícia. Eles ficaram imóveis. Confusos. E foram vocês. Fiz uma pequena pausa. Eu apenas deixei que a polícia lidasse com as consequências do que vocês fizeram. As palavras ficaram suspensas no ar. Ninguém respondeu. Ninguém apresentou uma justificativa. Porque pela primeira vez em muitos anos, a verdade tinha sido dita de forma tão clara que não havia mais onde se esconder. E todos naquela sala perceberam isso. Os lábios da minha mãe começaram a tremer. Ela me olhava como se eu tivesse cometido algo imperdoável. Não consigo acreditar que você está fazendo isso conosco, disse ela em voz baixa. Sustentei seu olhar. Pela primeira vez em muitos anos, não senti necessidade de me justificar. Não senti necessidade de explicar meus sentimentos. Nem de protegê-la das consequências das próprias escolhas. Eu não fiz nada contra vocês, respondi. Por alguns segundos, a sala ficou completamente silenciosa. Eu apenas parei de permitir que vocês fizessem isso comigo. Depois dessas palavras, o silêncio voltou. Pesado. Desconfortável. Mas necessário. A oficial Ramírez retirou um documento da pasta e o colocou sobre a mesa. Considerando a situação, recomendo que formalizemos um acordo por escrito sobre limites e contato futuro. Ela olhou para meus pais. Não é uma ordem judicial nem uma medida restritiva, mas registra oficialmente as regras de convivência e comunicação daqui para frente. Minha mãe encarou o papel como se fosse uma sentença. Meu pai franziu a testa. E Leana desviou o olhar, claramente nervosa. Eu, por outro lado, sentia uma tranquilidade surpreendente. Finalmente tudo estava simples e claro. Olhei para o documento e disse: tenho apenas 3 condições. Todos se voltaram para mim. Primeira, vocês não vão ao meu novo endereço. Fiz uma breve pausa. Segunda,
Nós nos encontraremos apenas em lugares públicos. Minha mãe suspirou profundamente. Mas eu continuei. E terceira, vocês nunca mais terão acesso às minhas coisas pessoais, documentos, contas, e-mails ou qualquer outra coisa que me pertença. Meu pai balançou a cabeça. Isso já é exagero. Olhei para ele calmamente. Sem raiva. Sem ressentimento. Não. Esbocei um pequeno sorriso. Isso se chama vida adulta. O silêncio voltou a dominar a sala. Desta vez, ninguém discutiu. Ninguém gritou. Ninguém tentou me convencer do contrário. Era como se todos finalmente tivessem entendido uma verdade simples. O mundo não gira em torno dos desejos deles. Alguns minutos depois, meus pais começaram a assinar o documento. Muito devagar. Muito contra a vontade. Como se cada assinatura levasse embora uma parte do controle ao qual estavam acostumados. Meu pai assinou primeiro. Depois minha mãe. Por último Leana. Ela ficou encarando a folha por um longo tempo. A mandíbula tensa. As sobrancelhas franzidas. Mas pela primeira vez havia compreensão em seus olhos. Uma compreensão verdadeira. Por fim, ela também assinou. Quando o documento voltou para minhas mãos, observei todas as assinaturas sob a luz da sala. E senti algo se soltar dentro de mim. Algo que esteve apertado durante anos. Algo que eu carregava desde a infância. Minha mãe abaixou a cabeça lentamente. Sinto falta da época em que você precisava de nós. Reuni os papéis com cuidado. Então respondi com calma. Vocês ainda podem fazer parte da minha vida. Ela levantou os olhos. Sério? Sim. Assenti. Só não podem mais viver a minha vida por mim. Ela não respondeu. Porque pela primeira vez ouviu uma verdade que não podia contestar. A oficial Ramírez assentiu discretamente. Quando saí da delegacia, o ar fresco de Denver tocou meu rosto. Respirei fundo. E senti como se estivesse começando um novo capítulo da minha vida. Limpo. Tranquilo. A liberdade acabou sendo muito diferente do que eu imaginava. Ela não era barulhenta. Não vinha acompanhada de aplausos nem de música triunfal. Era silenciosa, mas absolutamente real. Os dias seguintes foram surpreendentemente tranquilos. Como se o mundo finalmente tivesse parado de me pressionar de todos os lados. Todas as manhãs eu abria as persianas e observava a luz do sol preencher lentamente o apartamento. Os raios atravessavam o piso de madeira, as paredes, os móveis, e sempre me lembravam de uma coisa simples. Aquele lugar era meu, somente meu, sem visitas inesperadas, sem objetos fora do lugar, sem o medo constante de alguém ultrapassar meus limites novamente. Meus pais respeitaram o acordo. Passamos a nos encontrar apenas em lugares neutros, normalmente em um pequeno café próximo à estação. Ali era fácil manter a distância, e fácil lembrar onde terminava a minha vida e começava a deles. Minha mãe ficou mais cuidadosa, como alguém que havia entrado em um mundo novo e ainda estava aprendendo suas regras. Meu pai passou a ouvir mais e falar menos. Mas quem mais mudou foi Leana. O encontro com a polícia fez mais por ela do que anos de conversas e sermões. Nenhum de nós fingia que tudo havia se tornado perfeito. Mas pela primeira vez em muitos anos, eles começaram a levar meus limites a sério, como algo real, como algo importante, como algo que merecia respeito. Semana após semana, era como se eu estivesse voltando para mim mesmo. Comecei a respirar mais profundamente, a dormir melhor, a sorrir com mais frequência. Já não vivia esperando pelo próximo golpe. Às vezes, a cura não chega por meio de grandes mudanças. Às vezes, ela é algo muito simples. Como o som de uma porta que permanece fechada exatamente quando deve permanecer fechada. Olhando para trás, hoje entendo uma coisa importante. Minha partida nunca foi uma punição para minha família. Foi um presente para mim mesmo. A primeira vez na vida em que escolhi a mim mesmo sem sentir culpa. Sem pedir desculpas. Sem medo. Minha família continua fazendo parte da minha vida. Mas agora existe uma distância saudável entre nós. Uma distância que me permite respirar livremente. E foi justamente essa distância que finalmente tornou o nosso relacionamento saudável. Porque um verdadeiro lar não é um lugar onde você é controlado. Um verdadeiro lar é um lugar onde você se sente seguro. Alguns meses se passaram. A vida entrou pouco a pouco em uma rotina tranquila. Pela primeira vez em muitos anos, deixei de viver em estado constante de tensão. Antes disso, eu nem percebia o quanto estava cansado. Cansado de explicar. Cansado de me justificar. Cansado de provar que tinha direito à minha própria vida. Agora, todos os meus dias começavam da mesma forma. Eu acordava no meu apartamento. Preparava um café. Observava a cidade através das grandes janelas. E apreciava o silêncio.
Aquele silêncio comum que a maioria das pessoas considera algo normal. Para mim, era um verdadeiro luxo. Certa noite, ao voltar do trabalho, notei um pequeno envelope perto da porta. Sem selo, sem remetente. Apenas meu nome escrito em uma caligrafia familiar. A da minha mãe. Por alguns segundos, fiquei apenas olhando para ele. Antes, algo assim teria me deixado nervoso. Mas agora era diferente. Abri o envelope com tranquilidade. Dentro havia uma carta. Uma carta de verdade. Não uma mensagem. Não uma acusação. Não uma lista de reclamações. Apenas uma carta. Comecei a ler. Riley, talvez seja a primeira vez na vida que escrevo para você sem saber exatamente o que dizer. Durante toda a minha vida, achei que cuidar significava estar sempre por perto. Observar, ajudar, controlar, evitar erros. Eu acreditava que estava protegendo você. Mas agora percebo que muitas vezes eu estava protegendo apenas os meus próprios medos. Eu tinha medo de que você deixasse de precisar de mim. Medo de me tornar desnecessária. E quanto mais você crescia, mais eu tentava mantê-lo perto. Hoje entendo quanta dor isso causou a você. Não peço que me perdoe imediatamente. Só quero que saiba de uma coisa. Estou tentando mudar. Mamãe. Li a carta várias vezes. Depois a dobrei cuidadosamente e a guardei de volta no envelope. E para minha surpresa, não senti raiva, nem ressentimento, nem satisfação. Senti tristeza. Uma tristeza humana e silenciosa. Porque pela primeira vez consegui enxergar além de todo aquele controle. Não vi um monstro. Vi uma pessoa assustada. Uma pessoa que tinha tanto medo de perder o filho que quase o perdeu para sempre. Uma semana depois, nos encontramos naquele mesmo café. Minha mãe chegou antes do horário. Meu pai estava sentado ao lado dela. Leana folheava o cardápio. Quando entrei, os três levantaram a cabeça. E algo surpreendente aconteceu. Ninguém fez perguntas. Ninguém pediu meu endereço. Ninguém tentou descobrir detalhes da minha vida. Ninguém exigiu explicações. Nós simplesmente conversamos. Como pessoas normais. Como uma família de adultos. Em determinado momento, minha mãe olhou para mim e disse baixinho: acho que finalmente estou aprendendo a ser sua mãe sem tentar ser dona da sua vida. Você parece feliz. Eu sorri. O porquê eu estou feliz. Ela sentiu. E pela primeira vez não tentou argumentar. Não procurou um significado escondido. Não tentou me explicar os meus próprios sentimentos. Ela simplesmente aceitou minha resposta. Era um momento pequeno. Mas foi exatamente ali que percebi o quanto tudo havia mudado. Quando nos despedíamos em frente ao café, minha mãe parou de repente. Riley? Sim? Ela ficou em silêncio por um instante. Obrigada por não nos tirar da sua vida. Olhei para ela e respondi com sinceridade. Eu nunca quis perder minha família. Eu só queria ter o direito de ser eu mesmo. Os lábios da minha mãe tremeram. Ela sentiu. E dessa vez aquilo foi suficiente. Enquanto caminhava pelas ruas de Denver naquela noite, a cidade brilhava com milhares de luzes. As pessoas seguiam seus caminhos. Os carros passavam. E eu percebi uma coisa importante. A vitória não foi a polícia ter ficado do meu lado. Não foi meus pais terem assinado o acordo. Nem mesmo o fato de eu ter me mudado. A verdadeira vitória foi outra. Eu deixei de ter medo. Deixei de ter medo de dizer não. Deixei de ter medo da desaprovação dos outros. Deixei de acreditar que meus limites eram algo egoísta ou errado. Foi naquele momento que me tornei verdadeiramente livre. Muitas pessoas acreditam que amor significa acesso total. Que as pessoas próximas têm o direito de saber tudo, ver tudo, controlar tudo. Mas isso não é amor. O amor não arromba portas. Não lê mensagens alheias. Não exige as chaves da vida de outra pessoa. O amor verdadeiro bate a porta. E espera que ela seja aberta. Quando cheguei ao meu apartamento, abri a porta. Lá dentro havia silêncio, tranquilidade, segurança. Deixei minha bolsa ao lado da parede. Caminhei até a janela. E observei a cidade iluminada pela noite. Então sorri. Porque pela primeira vez em muito tempo, eu não precisava me esconder de ninguém. Eu estava em casa. Realmente em casa. E isso era mais do que suficiente. Fim.